Será que você é um verdadeiro cristão? Sem agressão, sem ataque nenhum a você. Mas é importante sabermos disso. Porque já pensou se formos tomados de surpresa quando chegarmos na presença de Deus? Nos apresentando como cristãos e, na verdade, não sermos o cristão que Deus quer que sejamos? É preciso você saber se você é realmente um cristão de verdade ou você passou a acreditar numa doutrina que ensinaram a você desde a meninice, desde a criancice, ou você entrou em alguma religião por algum outro motivo que não seja seguir o Senhor Jesus. É preciso você saber de verdade se você é um cristão. Isso é muito importante para a sua alma, porque só você pode estar, quando estiver diante de Deus, dar contas da sua alma, do que você é verdadeiramente. Apesar de Deus já saber quem você é, muito mais do que você, é importante que você tenha a certeza se você é realmente, verdadeiramente, um cristão de acordo com a única palavra que Deus nos deixou a respeito do cristianismo, que é o Novo Testamento ou o Novo Pacto. A Bíblia, uma parte da Bíblia que conta a respeito do nascimento de Jesus até o Apocalipse. É por isso que nós somos cristãos, porque cremos no Novo Testamento. Então nós temos o Novo Testamento como um único documento deixado pelo nosso Deus a respeito da história do cristianismo, desde o nascimento do Senhor Jesus até depois do fim do mundo, com o Apocalipse. Então nós precisamos fazer algumas perguntas a nós mesmos. Eu sou um verdadeiro cristão? Porque ninguém dará conta de mim mesmo a Deus, a não ser eu mesmo. Quando morrer, estarei diante de Deus e Deus sabe, na verdade, se eu sou um verdadeiro cristão ou apenas um grande religioso, ou apenas um religioso. Não importa se você é um religioso ou um grande religioso. Deus não quer no céu religiosos. Ele quer verdadeiros cristãos, ainda que não tenham religião alguma. Por exemplo, o bandido que morreu ao lado do Senhor Jesus, também numa cruz, que arrependeu-se dos seus pecados antes de morrer e converteu-se ao Senhor Jesus. Ele tornou-se um cristão ali na cruz antes de morrer, porque se deixasse para depois da morte, seria tarde demais. E ele era um cristão sem ser batizado, sem fazer parte de religião alguma. Ele é um cristão. E na verdade ele foi para o lugar que o Senhor Jesus Cristo o levou logo após a morte, como mesmo disse a esse homem: hoje estarás comigo no paraíso. Então, para você ser um verdadeiro cristão, é preciso você acreditar, não apenas acreditar, mas crer profundamente nos escritos do Novo Testamento. Se você não crê, você não é um cristão verdadeiro. E nada pode ser acrescentado ao Novo Testamento. Deus não esqueceu-se de falar nada, a respeito de nada, com ninguém. Tudo o que Deus quis que o homem soubesse a respeito do cristianismo, ele deixou registrado nos 27 livros do Novo Testamento. Todos os outros escritos podem ter até algum valor simbólico em relação a como você deve viver, com relação a como você deve proceder, mas nunca como doutrina básica e essencial para o cristianismo. Todos os escritos devem ser comparados com a Bíblia, que foi o único registro que Deus nos deixou a respeito do cristianismo. Então, não há outro escrito que possa ser igualado ou juntado com a Bíblia. Pode ser escrito por quem quer que seja, qualquer que seja o religioso, de qualquer religião. Todos os escritos, fora os livros do Novo Testamento, os 27 livros, são apenas livros escritos a respeito
do Novo Testamento a respeito de Cristo, da Bíblia, mas não tem revelação divina. Os únicos livros que têm revelação divina já estão concluídos com o livro do Apocalipse, que é o 27º livro sobre o cristianismo. Então, sabendo disso, nós sabemos também que na época do Senhor Jesus haviam alguns historiadores. 2 historiadores muito conhecidos são o Cornélio Tácito, que viveu de 56 a 118 depois de Cristo. Ele não era um historiador cristão, era romano, mas escreveu sobre o Senhor Jesus. Temos também Flávio Joséfo, que viveu do ano 37 ao ano 100. E, na verdade, o ano 100 foi o ano que foi escrito o livro do Apocalipse. Mas Flávio Joséfo era um judeu que não era cristão, não era adepto do cristianismo, mas escreveu também sobre o Senhor Jesus. Mas tanto o Cornélio Tácito como o Flávio Joséfo, nenhum dos dois tem autoridade para terem escritos inspirados por Deus, porque, primeiro, eles não eram cristãos. Segundo, eles apenas falaram sobre Jesus Cristo, como qualquer outro livro que alguém que se diga cristão escreve hoje, nos nossos dias. Então, tudo que foi escrito deve ser comparado com o que está escrito no Novo Testamento, e não o inverso. Então, não deve ser acrescentado nem tirado nada do Novo Testamento. Então, nós já temos todos os escritos de Deus. E Paulo nos alerta sobre outros evangelhos, que já naquela época, outros evangelhos que estavam sendo pregados e ensinados de forma até espúria aos cristãos daquela época. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 4, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Já naquela época, haviam pessoas que estavam querendo deturpar a doutrina de Deus e ensinando doutrinas diversas, diferentes da que Deus quer ensinar aos cristãos verdadeiros. Em Gálatas, no capítulo 1, nos versículos 1 em diante, o mesmo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte, Gálatas capítulo 1, versículos 1 em diante, ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vulo dissemos, agora de novo também vulo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Me chamou a atenção aqui
o que ele diz aqui, que se estivesse ainda agradando aos homens, não seriam servos de Cristo. Então ele não seria servo de Cristo. Puxa, tantos pregadores na internet e na mídia e nas igrejas querendo agradar aos homens com objetivos mesquinhos de ajuntar multidões. E o apóstolo Paulo já alerta a respeito desses falsos profetas. E Paulo, o mesmo Paulo que alerta sobre os falsos profetas, ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios a respeito do que é o evangelho verdadeiro, o evangelho do Senhor Jesus. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 1 a 4, ele fala exatamente o evangelho que deve ser crido e que deve ser pregado também. Ele diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É por isso que nós chamamos Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um de evangelho. Por quê? Porque fala exatamente sobre isso, sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. O evangelho é muito simples de se entender. Não há dificuldade alguma para você entender o evangelho. É só isso. Nada mais que isso? Não. Só isto. Porque Deus viu que o homem é incapaz de pagar seus próprios pecados, porque é um pecador. Todos os homens são pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz: não há um justo, nem sequer um. Versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. No versículo 23 diz, em Romanos 3, 10, 11, 23, o 23 diz: porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Por sermos pecadores, nós não podemos pagar os nossos pecados. Então, o que é o evangelho? Que boa nova é essa que Deus nos trouxe através do Senhor Jesus? Que por sermos pecadores não podermos pagar os nossos pecados, Deus mandou, o Pai mandou seu Filho, seu único Filho que sempre existiu junto com Ele, o Senhor Jesus, Deus o Filho, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho sempre foi o Senhor Jesus Cristo, conforme João capítulo 1, versículos 1 a 3 e 14. E o Senhor Jesus veio exatamente para fazer isso. Como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4. Veio morrer pelos nossos pecados, para pagar um preço que não era dele, que era teu, que era meu. São nossos erros que nós não podemos pagar. Ele pagou no nosso lugar, com o seu sangue. E nós vamos ver a seguir a respeito disso também. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou em carne e ossos, com corpo físico. Esse é o evangelho que deve ser crido e deve ser pregado. Não apenas acreditado, mas crido, porque é uma grande diferença entre acreditar e crer. Acreditar, qualquer um pode acreditar que aconteceu. As pessoas que viram o Senhor Jesus naquela época, diversas dessas pessoas viram o que aconteceu com o Senhor Jesus, mas preferiram não crer nele, ou seja, não recebê-lo como Salvador. Então, crer muito mais do que acreditar é receber. Receber o quê? O sacrifício que o Senhor Jesus fez no seu lugar, no lugar de cada um. Ele deu seu sangue como único pagamento por todos os teus e os meus pecados, de cada um de nós. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz isso. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, ou seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todos os teus pecados e os meus foram pagos com o sangue
do Senhor Jesus Cristo. Então, é o terceiro dia da morte dele, triunfante, ele saiu do túmulo, ele ressuscitou Lázaro com 4 dias de sepultura, porque ele não se ressuscitaria a si mesmo com 3 dias. Um corpo físico, só que Lázaro foi com o mesmo corpo e ele não, com um corpo glorificado, um corpo físico de carne e ossos, mas um corpo vencedor que não passaria e nem vai passar mais, nunca mais, pela morte. Então Jesus nos dará um corpo semelhante ao dele, quando da sua volta, quando nos ressuscitar os que tivermos crido nele e estivermos mortos no corpo, com o Espírito no céu já voltará junto com ele, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, e nós seremos ressuscitados com corpos novos, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Corpos novos, incorruptíveis. Jesus ressuscitou com corpo físico. Em Lucas, no capítulo 24, versículos 36 em diante, os apóstolos estavam falando sobre a morte do Senhor Jesus. E diz a Escritura que, enquanto falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Aos defensores da falsa doutrina da ressurreição do Senhor Jesus em espírito, este texto acaba com essa falsa doutrina. Porque o próprio Senhor Jesus disse que a ressurreição dele foi em carne e ossos. E eles ficaram tão felizes. Nos versículos posteriores, nos versículos 40 em diante, diz que o Senhor Jesus pediu alguma coisa para comer e eles deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Espírito não come peixe nem favo de mel. Jesus está vivo e não jamais morrerá novamente, porque ele só veio a este mundo para cumprir um plano que foi feito por ele, o Pai e o Espírito Santo, a respeito da salvação do homem, que ele tanto ama. Conforme João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu o seu Filho. Ele morreu na cruz, não era porque era um coitadinho, não. Ele deu a sua vida por amor a você, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, meu amigo, crer é muito mais do que acreditar. Muitas pessoas naquela época acreditavam nessas coisas, mas não receberam. Jesus foi chamado de mestre. Jesus foi chamado de mestre, por exemplo, por Nicodemos. João capítulo 3, versículos 1 a 7. João capítulo 3, versículos 1 a 7. Vamos ver agora. Nicodemos chegou para Jesus, chamando-o de mestre. Se fosse com um pregador desses que você vê na internet, desses que você vê em algumas grandes igrejas, numerosas igrejas, enormes igrejas, lotadas de pessoas, esses homens, se vocês dissessem assim: ah, você é um homem de Deus, ele sorriria para você e ficaria muito feliz com essa afirmação. Agora, Nicodemos chegou para Jesus e chamou ele de mestre. Será que ele ficou feliz com isso? E disse: que bom, ganhei mais um discípulo. Vamos ver o que aconteceu. João capítulo 3, versículos 1 a 7 diz: e havia entre os fariseus um homem
chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Por que ele foi ter de noite com Jesus? Porque ele não queria sofrer perseguição dos patrícios dele, dos judeus. Porque a igreja que Jesus fundou com 12 apóstolos foi a igreja de cristãos judeus. Não tinha nenhum romano. Roma perseguia os cristãos durante séculos e toda a Idade Média, matando cristãos, levando cristãos para as arenas. Roma não tinha nada com Jesus. Jesus fundou a sua igreja com 12 apóstolos judeus. O próprio Jesus veio em carne, nascendo como judeu em Belém da Judéia. Continuando, ele foi ter com Jesus de noite com medo de ser perseguido pelos patrícios que não queriam ser cristãos. E ele disse assim, este foi ter com Jesus, foi ter de noite com Jesus, versículo 2, capítulo 3 de João, e disse-lhe, Rabi, que significa mestre, né? Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Oh, que palavra mais linda! Será que Jesus aceitou essa palavra? Que lindo! É um novo cristão? Será? Versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Oh, que palavra dura para alguém que chega com tanto carinho e amor. No versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos não tinha entendido. Pensava que era o nascimento como o Espiritismo prega, né? A reencarnação, ou seja, voltar ao ventre para nascer mais uma vez e morrer e nascer de novo, assim em carne, e vir nascer de novo em carne. Vamos ver a resposta do Senhor Jesus no versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, com E maiúsculo, não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ele disse, não é o nascimento em carne, Nicodemos, mas é no nascimento na água, que é a palavra de Deus, conforme está escrito, e no Espírito Santo, que quando alguém se entrega ao Senhor Jesus, recebe Ele como único Salvador e Senhor, ele recebe o Espírito Santo na mesma hora. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, na hora que creu no evangelho. Que já vemos o que é o evangelho. Já vimos. O jovem rico, um jovem que chegou diante do Senhor Jesus e chamou também ele, que o chamou também de mestre. Vamos ver aqui. Ele era um dos príncipes dos judeus. Ele foi ter com Jesus e o chamou de mestre, de bom mestre. Mais um que, se fosse um falso profeta, diria, oh, que maravilha, mais um cristão na nossa igreja. Vamos ver o que aconteceu? Lucas capítulo 18, versículos 18, 19, 20 e 21. Vamos ver os versículos. Lucas capítulo 18, versículos 18 em diante, diz assim, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Chamou Jesus de mestre e perguntou o que teria que fazer para ter a vida eterna. A vida eterna só pode ser no céu, não pode ser aqui na terra, porque todo mundo morre, ninguém fica aqui para semente. Versículos 19 em diante diz, Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom,
senão um que é Deus. Ele ali estava se autoafirmando Deus. Ninguém é bom. E na verdade Jesus é bom. Ninguém é bom senão um que é Deus. E ele é Deus, o Filho. Conforme já vimos em João capítulo 1, versículos 1 a 3 e versículo 14. Continuando no versículo 20 diz: sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Um parêntese aqui. Aos guardadores do sábado: se o sábado fosse tão importante assim, Jesus não teria citado em primeiro lugar o sábado, nem citou o sábado. E mesmo assim o jovem rico disse, o príncipe disse: todas essas coisas tenho feito desde a minha mocidade. No versículo 22. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Ele disse que faltava uma coisa, mas ele vai citar aqui duas. Veja só: vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Primeira coisa. Agora a segunda: e vem e segue-me. Se ele tivesse vendido todos os seus bens, distribuído com os pobres e não seguido a Jesus, não adiantaria nada. Versículo 23. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Bem, aqui está um homem que poderia ser recebido por Jesus, um homem rico, como cristão. E muitas igrejas por aí estão querendo homens ricos. O Senhor Jesus Cristo aqui disse que ele precisava segui-lo. Por causa dos bens, que ele não queria vender, ele não queria se desfazer dos bens, ele não seguiu a Jesus. Por isso não teve a vida eterna, por não ter seguido ao Senhor Jesus. Isso é uma coisa muito interessante de se ver. Então é preciso mais do que acreditar. É preciso crer. Em Mateus, no capítulo 3, versículos 7 e 8, nós vemos o que aconteceu com os fariseus e saduceus que iam para o batismo de João, o Batista. João poderia ter aceito esses homens, porque eles queriam ser batizados. Para avolumar mais a quantidade de pessoas que tinham seguindo a Jesus, ao Senhor Jesus. Mas ele disse o seguinte: ele não estava interessado em quantidades, assim como o Senhor Jesus também não, nós já vimos. Ele disse o seguinte, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, aqui foi João o Batista, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Algumas versões têm vindoura. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista não estava interessado aqui em quantidade de pessoas, nem ninguém aplaudindo ele. Ele queria ver pessoas convertidas, porque os falsos profetas de hoje fazem palestras pagas. Cada um que vai para a sua palestra tem que pagar alguma coisa para ouvir palavras suaves e lisonjas, palavras que agradem o seu coração, que o façam chorar. Será que é isso mesmo que Deus quer? Em 1 João capítulo 1, versículo 7, nós já vimos que o sangue do Senhor Jesus foi o pagamento
por todos os nossos pecados. E que em Lucas 24, 39, nós vimos que ele ressuscitou com corpo físico em carne e ossos. Em Atos, no capítulo 3, versículos 19 e 20, nós vamos ver agora, Atos capítulo 3, versículos 19 e 20, aqui Lucas, escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, ele diz exatamente o que cada um deve fazer para ter os pecados que foram pagos pelo sangue do Senhor Jesus apagados, limpos, purificados. Atos capítulo 3, versículos 19 e 20 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. Apagados. Não é o perdoe e não esqueço, não. É apagados. E para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Aqui está. Sabe por que a maior parte das pessoas não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus e vive dando desculpas? Não, porque as religiões roubam, porque fulano de tal rouba, porque cicrano, falando dos falsos, aproveita os falsos profetas para darem uma desculpa e dizer não vou, porque com essa desculpa eu chego diante de Deus e digo, não, Senhor, eu não quis me converter, me arrepender dos meus pecados, por causa de fulano de tal que roubava muito. Sabe o que Deus vai dizer para essa pessoa? Esses vão dar conta deles, a mim. E você vai dar conta de você e não deles. Sabe por que essas pessoas não querem se arrependerem dos seus pecados e se converterem ao Senhor Jesus? Coisa muito simples. Porque recusam-se a abandonar os seus pecadinhos de estimação. As pessoas amam o pecado. Há uma grande diferença entre aquele que é de Deus e daquele que não é. Quem é de Deus luta contra o pecado e cai aqui e ali. Pode ser que não roube, não furte, não minta, não adultere, não faça isso ou aquilo, mas peca de alguma forma, cai. E a pessoa que não é convertida ao Senhor Jesus ama cometer pecados e sempre tem um pecadinho de estimação. É ou não é? É verdade ou não é? E dão desculpas, não se convertendo ao Senhor Jesus, pensando que essas desculpas vão ter algum valor, algum peso diante de Deus. Coitados. O próprio Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 22, no versículo 14, diz o seguinte: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que são poucos escolhidos? Porque dentre tanta gente que diz que é cristã, que pertence ao Senhor Jesus, que é de Deus, são poucos os que verdadeiramente se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Jesus alertou sobre os falsos cristos e falsos profetas. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 24, o Senhor Jesus diz o seguinte, está registrado o seguinte, as palavras do Senhor Jesus: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, os poucos escolhidos. Mas não é possível. Por quê? Porque aqueles que foram escolhidos exatamente porque Deus já sabia desde a eternidade quem iria verdadeiramente se converter a Ele. E de antemão já escreveu os nomes de todos aqueles que Ele já viu antes que acontecesse, porque a onisciência é um atributo unicamente de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus, sabendo disso, já escreveu os nomes de todos aqueles que Ele viu desde a eternidade passada, que viveria neste mundo e se arrependeria de verdade dos pecados e se converteria ao seu Filho Jesus Cristo. Se converteria a Ele.
E ele alertou a respeito dos falsos profetas e dos falsos cristos, que não podem enganar os escolhidos, porque o escolhido, conforme Efésios 1,13, já citei antes, tem o Espírito Santo habitando nele no momento que creu no Evangelho de Deus. Por que os falsos cristos? Eu vou saber se uma pessoa aparecer e dizer: eu sou o Cristo, como muitos têm aparecido por aí. Eu sou Cristo, eu voltei, como eu prometi. Porque eu sei que esses, qualquer um que seja, que diga que é Jesus Cristo voltando, que voltou, como é que eu posso saber que não é Jesus Cristo? Porque, primeiro, Jesus Cristo não vai voltar dizendo: eu sou o Cristo, não. Ele vem como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, como um abrir e fechar de olhos ao som da trombeta. Porque o encontro dos escolhidos, ou seja, dos que se converteram verdadeiramente ao Senhor Jesus, e ele escolheu porque sabia que iria se converter, porque ele iria amar verdadeiramente, o encontro não será aqui na terra, mas seremos sugados, puxados para o encontro do Senhor Jesus Cristo. Aonde? Na montanha? Na igreja? No templo? Em que lugar? Nos ares, nas nuvens. O encontro do salvo com o Senhor Jesus será nas nuvens dos céus. Seremos arrebatados para cima. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Aonde? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Não é difícil saber que qualquer um que vier aqui à terra dizendo que é Cristo, sabemos que ele verdadeiramente não é Cristo. E os falsos profetas? Aí torna-se mais difícil, porque os falsos profetas usam a Bíblia, a palavra de Deus, de uma forma que consegue enganar as pessoas indoutas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia. Citam versículos fora do contexto. Segundo Pedro, o apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 2, versículos 1 em diante, ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas. Veja só, já naquela época, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. É um retrato do que nós vemos hoje, com os falsos profetas que aparecem com seus jatos, com seus aviões, viajando para cima e para baixo, fazendo multidões e recebendo aplausos. Aqui está. Ele diz que muitos seguirão as suas dissoluções. É o que está acontecendo. E é o que está acontecendo. Jesus Cristo nunca foi aplaudido. O Senhor Jesus, na verdade, ele era rejeitado, como Isaías no capítulo 53 diz que ele era rejeitado dos homens, homem de dores,
experimentado nos sofrimentos, como um de que os homens escondiam o rosto, não fizemos dele caso algum. Ele não tinha beleza nem formosura. Está tudo em Isaías no capítulo 53. Em João capítulo 6, versículos 60 em diante, narra um acontecimento com seu Jesus muito interessante. Vamos ler. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Os seus discípulos disseram isso. Duro, disseram ao mestre que os salvou. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Jesus não falava discurso algum de alento ao seu coração, meu amigo, querendo colocar a mão na sua cabeça, alisando a sua cabeça e dizendo vai passar, não. Ele vinha com discursos duros que os discípulos dele não gostavam. Muito diferente dos falsos profetas. Versículo 61 diz: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Onde ele estava? No céu. Ele veio de lá. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos, não foram poucos, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Ele não estava preocupado com quantidade de pessoas. Muita gente estava deixando Jesus. Ele ainda chegou para os apóstolos e disse: vocês querem se retirar também? Diferente desses falsos profetas que enganam você, meu amigo. E você se deixa ser enganado por eles porque não conhece as Escrituras. Em João no capítulo 16, versículo 33, Jesus não veio com palavra suave para você não, e para mim não. Ele disse o seguinte, João capítulo 16, versículo 33, está registrado: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, em mim, nele. Por quê? No mundo tereis aflições. Ele disse: no mundo tereis aflições. Você entendeu? Ele não disse: no mundo você vai ter uma vida maravilhosa. Está determinado. Está determinado na tua vida isso? Ele não disse isso, não. Ele disse: no mundo tereis. Você está no mundo? Então ele está dizendo para você também: você vai ter aflições. Ele não disse: eu vou lhe tirar das aflições. Mas ele manda você ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E na verdade todos os apóstolos foram perseguidos e assassinados. Os cristãos foram levados às arenas pelos romanos. Não foi só o Senhor Jesus que foi perseguido, mas os cristãos da época também foram perseguidos, massacrados e assassinados. Em toda a Idade Média, a Igreja Católica matou milhares de pessoas porque não quiseram aceitar seu dogma. Enquanto o Senhor Jesus diz: o Filho do Homem veio fazer o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. As religiões estavam matando e ainda estão matando nos dias de hoje, em nome dos seus deuses. Portanto, meu amigo, você só será enganado se você quiser.
Primeiro você tem que ver se as doutrinas da sua igreja estão de acordo com essas coisas aqui, com essas palavras que eu acabei de ler. Porque eu leio tanto texto? Porque a única palavra que Deus nos deixou foi a Bíblia. Eu vou citar o quê? Minhas palavras? Como fazem os falsos profetas? Você não vai encontrar isso aqui, não. Você não vai ouvir dessa boca palavras minhas, não. Você vai ouvir muita Bíblia. Se você gosta da Bíblia, ouça. Se não gosta, tapa os seus ouvidos e vá embora. Deus não precisa de você para nada. Se você não quiser entender isso, o problema não é de Deus, é seu, você não entendeu ainda. Se você morrer do jeito que você está, você vai passar a eternidade no fogo eterno. E não tem religião no mundo que tire você de lá. Desculpe, eu tenho me alterado um pouco, mas estou preocupado com sua alma mais do que você mesmo. Você está em busca de falsos profetas que falem palavras bonitas para o seu ouvido e alentem seu coração. Não! Durante toda a história do cristianismo, todos os cristãos sofreram muito. Sabe o que a gente sofre ainda enquanto está aqui nesta terra, meu irmão? Você que é cristão verdadeiro. Porque a gente ainda está na terra. E o próprio Deus diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Portanto, meu amigo, ainda há uma oportunidade para você. Procure saber se você é verdadeiramente cristão ou apenas mais um religioso. Examine o Novo Testamento, é um conselho que eu te dou. Você vê tantos filmes, ouve tantas mensagens na internet, passa 2 horas assistindo um filme e vê mais outro, vai para futebol, ou seja o que for, só vai querer saber de Deus depois que morrer? Tarde demais. Procure a Deus agora, enquanto você está vivo. A Bíblia, aqui no Brasil, ainda é acessível. Mas acredite, vai chegar o tempo que não vai ser mais. Você vai ver. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto.